coletiva do goleiro Ronaldo, assim que os câmeras derem ok. Ok, Paulo? Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Como explicar, como falar para a torcida o Atlético encerrando esse primeiro turno aí, 5 derrotas consecutivas, apesar das classificações nas Copas, mas na Série A parece que as coisas ainda não estão andando, né? Na verdade, só pedir desculpa à torcida, né? A gente sabe que vem de 5 derrotas, muito triste pra gente, deixa a gente muito chateado. O turno acabou agora, a gente sabe da responsabilidade que é da permanência no clube na Série A, mas a gente vai se fechar, tenho certeza disso, mais ainda, né? A gente já é um grupo fechado, vai se fechar mais ainda, para que o segundo turno a gente possa recuperar esses pontos perdidos e fazer um segundo turno de recuperação. Ronaldo, bom dia. E aí, quando as coisas não acontecem, né, é normal que gere uma pressão muito grande, né? São 5 derrotas consecutivas na Série A. E aí, geralmente, no futebol brasileiro, a culpa cai em cima do treinador. Foi um assunto muito debatido ontem após o jogo. Queria saber de você, né, como um jogador importante desse elenco, qual a parcela de culpa do técnico Jorginho, qual a parcela de culpa do elenco do Atlético nessa fase que o time está vivendo? Eu acho que todo mundo tem culpa, tá todo mundo no mesmo barco, a gente sabe disso, a gente conversa bastante. A culpa não é do Jorginho, todos nós estamos errando, o Jorginho acaba montando o time, mas a gente que está jogando lá, a gente que toma as decisões na hora ali, a gente sabe que tem deixado a desejar, mas a gente tem se fortalecido bastante, tem buscado unir as forças, está chegando gente nova aí, vai agregar bastante, e como eu falei, a gente vai fazer um segundo turno muito melhor, para poder sair dessa situação. E, Ronaldo, e como lidar com essa situação em tão pouco tempo, né? Porque quarta-feira o Atlético já tem o Corinthians aqui em Goiânia, pelo menos não vai ter que viajar, né? Mas tem um duelo tão difícil pela Copa do Brasil, outro pensamento, outro tipo de competição. Como lidar nesse meio tempo? Como você mesmo falou, uma Copa diferente, né? São 2 jogos, um jogo de 180 minutos. Então a gente tem que estar bastante concentrado. Claro que é diferente do brasileiro, são estratégias diferentes. A gente vai se preparar bastante para esse jogo de quarta-feira. E no sábado já tem de novo um jogo do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe também que a gente tem que recuperar. E na terça já novamente outro campeonato. Então acho que o calendário esse ano tá um pouco corrido, né? A gente acaba nem treinando muitas vezes. Estava conversando ali com alguns jogadores, a gente já jogou ontem, a regenera hoje, amanhã não consegue fazer muita coisa, já joga quarta de novo, e aí já viaja, fica uma semana já fora viajando e jogando, mas a gente, como eu falei, tem chegado jogadores agora, vai poder ajudar bastante a nossa equipe, vai poder rodar um pouco, tem mais opções até para o professor Jorginho poder mexer também, e como eu falei, a gente vai tentar ir o mais forte possível em todas as competições. Ronaldo, na sua análise, por que o Atlético está diferente, assim, com campanhas diferentes nas Copas do que no Brasileirão? Por que na sua análise? Acho que são campeonatos diferentes. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, né? Você acaba jogando diferentes tipos de jogos, são estratégias diferentes. A questão das Copas, como eu falei, são jogos de 180 minutos. Claro que, que também são jogos difíceis, mas eu acho que o crucial tem sido a questão do calendário. A gente não consegue mesmo, principalmente agora no primeiro semestre, não tínhamos um elenco tão grande, né? A gente não conseguiu rodar tanto o grupo. Agora tem chegado o PES, a gente vai conseguir dar mais sustentação à nossa equipe. E, se Deus quiser, a gente vai se recuperar no Brasileiro e seguir adiante nas Copas. E, Ronaldo, o Atlético agora tem uma sequência de jogos, falando de Série A, que foi muito ruim no primeiro turno, né? Aqueles 5 primeiros jogos do Atlético foi muito ruim, inclusive a derrota para o Goiás. O quão fundamental pode ser esses primeiros jogos para o Atlético? O quão importante o Atlético precisa somar de pontos nesses 5 primeiros jogos no início do segundo turno? É extremamente importante. Como eu falei, tem que ser um campeonato de recuperação. A gente acabou perdendo alguns jogos no detalhe, somente nos 5 primeiros do primeiro turno. Tomamos empate no final de alguns jogos, acabamos perdendo um jogo para o próprio Goiás, com um jogador a mais, mas a gente vai se fortalecer bastante. A gente sabe que esses 5 primeiros jogos são extremamente cruciais, vai ser o jogo realmente de vida ou morte, porque a gente precisa pontuar bastante para poder se recuperar no Campeonato Brasileiro.
Ronaldo, o Corinthians vem embalado, né? Venceu o Atlético Mineiro fora de casa nessa rodada do Brasileirão. No confronto que vocês tiveram aqui, apesar daquela polêmica que teve no gol do Jorginho, o Corinthians saiu vencedor aqui no Ascioli. Como é que você vê esse confronto de quarta-feira contra o Corinthians nesse jogo importante, jogo de ida da Copa do Brasil? Um confronto muito difícil, a gente sabe da grandeza do Corinthians. Aquele jogo teve esse lance do Jorginho, foi um jogo bastante disputado, acho que a gente até, pelo que produziu no jogo, merecia uma coisa melhor, mas já foram acho que um mês e meio desse jogo contra o Corinthians, então a equipe deles também contratou jogadores, acaba adaptando melhor o estilo de jogo do treinador, que acabou vindo de fora, então acho que vai ser um jogo muito mais difícil do que foi aquele. A gente tem que se preparar bastante para, principalmente no primeiro jogo, fazer um bom jogo e lá no jogo de volta, se possível, tiver uma vantagem aqui, seria muito importante para a gente poder classificar.